Boa noite. É chegado o momento de iniciarmos nossas reflexões sobre o estudo do livro Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Fluidificada. Hoje estaremos iniciando o último capítulo do livro, que é o capítulo 8, Água Fluidificada. Lembrando sempre que os estudos anteriores desta obra, que é do projeto Espiritizar, se encontram no nosso canal no YouTube e também de que aqui em Caruaru, na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, dispomos de exemplares deste livro com preços promocionais. Vamos então para a introdução do nosso estudo com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 34. Separamos este parágrafo. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Jesus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Então, vamos aqui fazer algumas observações para aprofundar esse conteúdo que Emmanuel nos traz, para introduzir o nosso estudo. É bastante importante quando Emmanuel coloca essa série de verbos no início desse parágrafo. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. É claro que todas essas colocações se referem às atitudes que devemos tomar para conosco mesmos. Devemos estar atentos no estudo, na observação, no trabalho, na renovação para o bem. Consequentemente, ampliaremos a visão que nos é própria e auxiliaremos melhor os outros. E Emmanuel coloca, ajudando a ti mesmo. De fato, é prerrogativa de que a qualidade do sentimento da ajuda que possamos dar a outro é proporcional ao sentimento, ao amor que damos a nós mesmos. Continuando, Emmanuel nos diz, recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Aqui é muito importante, porque Emmanuel se refere ao fato de que todos os potenciais para o desenvolvimento, para a aquisição de virtudes, para o nosso aperfeiçoamento moral, todos os recursos são dados a nós por Deus abundantemente. É caracterizado aqui pela expressão que ele coloca de que Deus não dá seus dons por medida. Dá com abundância. Agora, o aproveitamento ideal vai depender de cada um de nós. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Então, quanto mais nós buscarmos estudar, compreender,
os objetivos da vida, a realidade do mundo espiritual. Quanto mais nos esforçarmos na prática do bem, mais amplos potenciais estarão sendo trabalhados dentro de nós. Porque Deus não dá seus dons por medida. Somos nós que colocamos, que empurramos medidas aos potenciais colocados em nós pela misericórdia divina. Vamos então para a nossa temática, capítulo 8, água frutificada. Hoje nós iremos iniciar as considerações sobre a importância que a água tem dentro da literatura espírita, a importância da água para a vida e os fundamentos dela para a frutificação, que é realizada nas instituições espíritas, sobretudo. No livro Nosso Lar, capítulo 10, Lísias afirma: a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. A água absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Aqui é importante fixarmos essas informações que foram extraídas do livro Nosso Lar. Então, Lísias traz esse esclarecimento para André e para todos nós. O fato de que, no plano espiritual, em nosso lar, a água recebe, através da sua frutificação, elementos que a tornam remédio, tornam alimento. E de que também aqui na terra, a água absorve as características mentais dos seus moradores. E isso, claro, nos abre advertência sobre o cuidado que devemos ter com a água que ingerimos, dependendo do ambiente de onde essa água procede. Porque é uma verdade. A fluidez que a água possui, ela absorve os componentes psíquicos, magnéticos do ambiente. Por isso é tão recomendável, na prática do Evangelho no lar, a colocação de água para fluidificar. Ela tem essa característica de absorver os fluidos, as vibrações, e isso é colocado para nós de forma bem clara nas obras espíritas, como essa que é feita a referência Nosso Lar. A água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa, através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Então, são essas características que a água possui, que nós estaremos analisando nessa noite, que a torna tão apta a se tornar elemento de tratamento e de cura. Mesmo que os nossos olhos não consigam normalmente perceber esse processo de fluidificação que a água tem. Então, aqui é salientado para nós que é a base pura em que a medicação do céu
pode ser impressa. Então aqui nós começamos a despertar um cuidado especial com a água que utilizamos no nosso dia a dia. A criatura que ora ou medita exterioriza poderes, emanações e fluidos que escapam à análise da inteligência vulgar. E a linfa potável recebe-nos a influenciação, condensando linhas de força magnética e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Então, importante aqui nesse tópico que separamos, o fato de que, ao estarmos trabalhando nossa mente em valores enobrecedores, como a meditação, a prece, uma leitura elevada, né? O estudo que é realizado numa casa espírita, ali cria-se todo um componente vibratório favorável a tornar a água elemento salutar e curativo. E aqui é destacado que ela recebe a influenciação condensando linhas de força magnética e princípios elétricos que aliviam e sustentam, que ajudam e curam. Muitas vezes, as pessoas que buscam ajuda e tratamento nas casas espíritas, e que normalmente é recomendado o auxílio proveniente dos passes e da água fluidificada, de uma forma bem generalizada, aqueles que não tenham a informação mais precisa sobre a água, podem chegar até a ironizar ou não valorizar. Ora, água para tratamento de tudo. A pessoa chega com um problema obsessivo, é recomendado tomar água fluidificada. A pessoa chega com determinado tipo de problema emocional ou outro, a recomendação é água fluidificada. E aqui nós vamos percebendo a razão desse destaque, dessa importância que é dada à água, por suas características fluídicas que absorvem de uma forma intensa as vibrações e energias do ambiente, tornando-a naturalmente elemento de cura ou de tratamento, de alívio ou de fortalecimento da saúde. A respeito da captação pela água dos nossos pensamentos e sentimentos, o pesquisador Masaru Emoto, japonês, demonstra por meio de fotografias as alterações que acontecem nas moléculas de água. Já faz alguns anos, mais ou menos em torno do ano 2000, que saiu essas pesquisas de Masaru Emoto, evidenciando como a água submetida a fotografias em um microscópio eletrônico traduzia nas formas com que se percebiam as conexões de suas moléculas o resultado de impregnações psíquicas
que mais adiante nós iremos detalhar. Nos experimentos do Sr. Emoto, em placas sobre o microscópio, eram colocadas palavras ou nomes de pessoas, como Madre Teresa, que exprimiam amor, compaixão, carinho ou música clássica. A água formava cristais belíssimos. Então, a água era colocada sobre essas placas do microscópio e, ao aproximar-se dessas placas, nomes que exprimiam amor, compaixão, como o de Madre Teresa, ou se colocava música clássica. O resultado era a observação da formação de cristais belíssimos dentro daquela molécula de água que evidenciavam essa receptividade vibratória, magnética que a água possui. Enquanto em outro eram colocadas palavras que exprimem ódio ou nome de pessoas que o evoca, como Adolfo Hitler, rock, heavy metal. Quando se fazia isso, não se produzia cristais na água, mas apenas um aglomerado disforme, né? Uma espécie de desenho desarmonizado, que provocava, de certo modo, uma configuração de mau gosto dentro da água. Aqui é explicado um pouco mais essa questão. Questionaram a pesquisa afirmando que a água não tem como saber a diferença entre o nome de Madre Teresa e o nome de Adolfo Hitler. Na verdade, o pesquisador, na hora em que coloca o nome, imediatamente pensa na pessoa e a água capta imediatamente a energia do pensamento do pesquisador. Eis a razão pela qual havia essa diferenciação profunda nas moléculas das águas perante essa diversidade de situação. A música emite energia, sendo bem diferentes as energias de uma área de bar e as de um rock pesado. A água simplesmente capta essas energias, produzindo um cristal belíssimo naquelas placas submetidas à música de bar, e um aglomerado disforme quando submetidas ao rock. Aí nós percebemos também, né, a característica das vibrações que a música produz. A música de orquestra, constituída por uma harmonia de sons, de subtons, faculta a produção, a interferência positiva sobre a água. Mas a água proveniente de rock pesado, de rock metal, as dissonâncias vibratórias dos instrumentos repercutem não só apenas no ouvido humano, mas na água. E, naturalmente, tornando aquela água, de certa forma, prejudicial à sua absorção. A pesquisa de Senhor Emoto é muito significativa, pois demonstra que a água realmente capta a energia dos nossos pensamentos e modifica-se, tornando-se salutar ou nociva, dependendo do tipo de emissão transmitida a ela.
E isso é muito importante para todos nós. Estarmos atentos às vibrações que envolvem o ambiente onde estamos e que impregnam a água que podemos vir a tomar. Porque elas tanto podem se tornar elemento de cura, elementos salutares, como nocivos. É importante lembrar que o corpo humano é formado em média por 70% de água. Daí a importância da água em nossas vidas, dos nossos pensamentos e sentimentos que impregnam a água de nosso corpo, de moléculas saudáveis ou doentes. E realmente, o nosso corpo, formado por mais de 70% de água, sofre um impacto grande dos nossos hábitos mentais, dos sentimentos que caracterizam o nosso dia a dia, podendo, claro, tornarem-se elementos vitalizadores, fortalecedores do nosso sistema imunológico ou causadores de doenças e de problemas, dependendo dos nossos hábitos mentais, das emoções que cultivamos no dia a dia, dos nossos sentimentos. Então, isso é muito sério, porque significa um motivo muito importante do cuidado que devemos ter naquilo que alimenta a nossa mente, nosso pensamento durante o dia a dia. Porque se traduz numa repercussão sobre a água que está no nosso corpo. Não só sobre a água do ambiente, como a água que está em nosso corpo. Todos os nossos pensamentos e sentimentos vão agir sobre a água do nosso corpo de uma forma salutar ou de uma forma deletéria. É fundamental que reflitamos acerca do tipo de pensamentos e sentimentos que estamos impregnando as águas do nosso corpo. É essa advertência muito séria que é colocado aqui no final desse nosso estudo dessa noite. Esse assunto sobre água fluidificada ficará de ser concluído no nosso próximo encontro, que é o término da análise desse livro Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Fluidificada. Então, que reflitamos com mais atenção, com mais cuidado, sobre aquilo que alimentamos em nossa mente, sobre a característica predominante das nossas emoções e dos nossos sentimentos, porque eles traduzem resultados e influências grandes na nossa saúde física e espiritual. Aqui, então, concluímos esse estudo. Agradecemos àqueles que têm nos acompanhado. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo encontro.